falar de três passos, 3 etapas para a transformação da vida de uma pessoa. Ela acontece, primeira coisa, quem me ouviu hoje, me ouviu dizer, para acontecer um milagre é necessário 2 coisas. Para acontecer um milagre, uma necessidade e uma manifestação de fé. É aí que o milagre está. Aonde há uma necessidade, aonde há uma manifestação de fé, haverá um milagre. Então, vamos lá. A primeira etapa, o primeiro passo para a transformação, para a vida de uma pessoa, e lembre-se que eu estou dizendo é uma mudança definitiva. Então, ela começa com uma palavra, é só uma palavra. E eu vou dar 2 para que as 2 palavras se tornem uma só. A primeira palavra é vinde. Venha. Diga comigo, vinde. Venha. Então, vamos lá. Essa palavra ela diz respeito ao chamado de Jesus para a salvação, ao chamado de Jesus para a libertação e transformação da vida do homem. É a primeira coisa. Então, vamos lá, diga comigo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Diga aí, eu, o quê? O que é cansado? O que é sobrecarregado? Uma carga acima do quê? Ou pesada demais para você carregar. Cada um tem o seu peso. Cada um tem a sua carga. Se eu perguntasse a cada um o que é essa carga pesada, muitos vão dizer assim, bispo, é um problema familiar que eu estou enfrentando há muito tempo. É um problema financeiro que eu não consigo resolver. É um problema de saúde. É uma opressão. É uma perseguição. É uma maldição. Então, olha que lindo nessa tradução. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu, diga comigo, lhes darei descanso. Então, a primeira palavra é venham. Diga comigo, a primeira palavra é venham. Para um milagre, eu vou mostrar isso para você, para o milagre acontecer é necessário você atender o chamado. Isso é mais do que simplesmente você vai encontrar, eu fiz uma separação, mostrando a você que todos, pelo menos os exemplos que eu vou apresentar a você aqui, todos atenderam esse chamado. Todos vieram. Mas não basta simplesmente vir. Diga comigo, sejam meus seguidores. Diga aí, aprendam comigo. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Diga comigo, e vocês encontrarão descanso. Vou mudar essa tradução que diz assim, venham a mim todos que lutam e carregam um peso grande demais. Eu lhes darei descanso. Aceitem a minha orientação. Diga comigo, aceitem a minha orientação. E aprendam comigo. Tem direção. Orientação é direção. É aprender com o Senhor. E aí tudo muda, a chave vira. Porque eu sou gentil e tenho um coração humilde, e em mim vocês encontrarão o descanso que precisam. Então vamos lá, preste atenção no que eu vou trazer para você a partir de agora, isso é só para ilustrar e reforçar isso aqui. O leproso encontrou a cura e descanso. Diga comigo, o leproso encontrou a cura e descanso. O leproso,
Eu quero essa palavra aqui, ó. Diga: o leproso, o que ele fez? O que ele fez? O leproso aproximou-se. É o vinde, ele foi. Ele veio. E adorou de joelhos. Se quiser, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sabe o tamanho da carga que carregava um leproso? Você sabe o peso que carregava um leproso? Um leproso, ele era retirado do seio familiar, então ele perdia a sua família. Um leproso era excluído da cidade, ele não podia conviver com a sociedade, ele tinha que ir para um acampamento fora da cidade. Um leproso, todas as vezes que o leproso estivesse passando na rua, alguém gritava bem alto e bem forte, gritava assim: leproso! Que era um alerta para todo mundo se desviar do leproso. Imagina o peso, a carga que carregava uma pessoa excluída. Tem problemas na vida de uma pessoa que é como se ela tivesse uma lepra. Existem problemas e, dentre eles, eu sempre falo que uma pessoa com sérios problemas financeiros, ele vira um leproso. Todo mundo foge dele, todo mundo tem medo de estar com ele, todo mundo se desvia dele. É assim ou não é? Sim ou não? Esse é um dos problemas. Esse é um. Mas quando uma pessoa se torna uma carga pesada demais, também muitos começam a fugir dele. Ele se torna um problema. Então, o leproso cansado, ele se aproximou de Jesus, ele foi até Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus e ele foi curado da sua lepra. Ele foi liberto daquela dor, ele foi liberto. Eu termino essa parte dizendo o que é a sua lepra. Qual é a sua dor? Qual é a carga pesada que você tem carregado? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Diga a palavra comigo: imediatamente ele foi, o quê? E aí fica a minha pergunta: se ele não tivesse tido esse passo de fé, essa atitude de fé. Está claro isso? Sim ou não? E se ele não tiver, inclusive, tem uma coisa que eu não falei, ele se aproximar de Jesus como um leproso, era um risco que ele estava correndo. Porque o leproso não poderia se aproximar de um sacerdote, de um líder religioso. Ele poderia ser apedrejado e morto. Então, ele foi por tudo ou tudo. E teve a cura da sua lepra, a sua carga pesada de carregar, todo esse peso que estava sobre a vida dele. O centurião buscou o milagre para o seu servo e encontrou descanso. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se, diga comigo, dirigiu-se a ele um centurião, fazendo o quê? Pedindo-lhe ajuda. Ele veio, vinde. Ele foi até Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Essa história ela é poderosa, porque quando esse homem veio e apresentou essa situação do seu servo, alguém que era importante para ele, alguém que ele amava, então Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E naquele momento, aquele homem teve aquela manifestação de fé tão poderosa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até minha casa. Não precisa, basta uma palavra do Senhor aqui, e o meu servo será curado lá. Olha o tamanho da fé. Basta uma palavra do Senhor aqui, e ele será curado lá.
o Senhor ficou encantado com a fé desse homem e disse: nem em Israel, em Israel inteiro eu vi tamanha fé. Seja feito conforme a sua fé. E o servo foi curado. Jesus libertou os endemoniados e curou os enfermos. Ao anoitecer, diga comigo, foram o quê? Foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos, diga comigo, com uma palavra. Mais uma vez, com uma palavra. E mais, diga comigo, ele curou todos os doentes. Está escrito isso aí? Sim ou não? Por favor, não fique escutando história não. Eu ando assim bem eu tenho um compromisso com vocês. Eu sempre digo, pode prestar atenção que eu estou um pouco mais rígido nas minhas reuniões. Por que eu estou assim? Porque eu não posso compactuar com o diabo roubar pessoas dentro da igreja. Eu não posso compactuar com as pessoas estar num lugar que elas têm tudo para ter as suas vidas transformadas. Então muitas vezes a palavra ela vai vir e ela vai confrontar com você. Se você não tiver com o seu coração aberto, você vai ser confrontado. A sua passividade vai ser confrontada, a incredulidade vai ser confrontada. A palavra confronta. A palavra ela nos tira da zona de conforto. E se nós queremos realmente viver uma vida poderosa, nós precisamos nos despertar, porque quando você olha situações como esta, não teve um que veio a Jesus que não teve a sua vida transformada, não teve um que a sua necessidade não foi suprida, não teve um que veio a ele, um sequer que não foi curado ou teve o seu pedido, a sua necessidade suprida, não teve um. Não teve um. Todos foram. Então, aí eu transfiro para você, você não vai ser essa pessoa que vai estar aí e a palavra não entra, a vida não muda, nada acontece, ou vai? Sim ou não? Não, porque a palavra ela vai se cumprir. Na Bíblia tem incrédulo, na Bíblia tem gente de fé, na Bíblia tem gente vivendo coisas poderosas, tem gente que sofreu, não importa, tem pessoas de 12, 18, 38, uma vida inteira que teve o seu destino curado. Isso tem que confrontar e mexer com você. Então, de vez em quando, o que acontece muitas vezes, as pessoas dizem assim, não gostei do que o bispo falou. Não goste, querido, eu não tenho um problema de você não gostar do que eu falei. Não tem problema nenhum. Só que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu quero que, se você ficar magoado comigo, você não vai ficar magoado comigo, porque eu fui omisso, covarde, eu não falei a verdade, aquilo que você precisava ouvir. Prefiro que você fique chateado. Prefiro que você fique chateado porque Deus colocou as palavras que iriam transformar a tua vida para que eu falasse a você, porque Ele deseja mudar a sua realidade, Ele deseja curar o seu destino, Ele deseja te libertar, Ele deseja te abençoar, mas você não deixou entrar e ficou chateado com o pastor, com o que o pastor falou. Aí é uma questão de escolha. Aí é uma questão, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. Que ela está sendo falada e tem vidas sendo transformadas. O movimento das águas está acontecendo todos os dias. Sabe o que significa o movimento das águas? O anjo está agitando as águas e quem está dentro está alcançando seus milagres. O anjo está agitando as águas e tem pessoas tendo as suas vidas transformadas, porque a palavra está entrando. O anjo está agitando todos os dias, está tendo mover das águas. Então eu preciso ter cuidado, porque eu posso ficar 38 anos no lugar da misericórdia, e eu posso ficar 38 anos no lugar do livramento, do derramamento, e nada acontecer, como o paralítico de Betesda. 38 anos, era o lugar da misericórdia, lugar do derramamento, casa da misericórdia, e nada aconteceu na vida dele. 38 anos, para aí. O anjo estava lá continuamente agitando as águas, e ele permaneceu 38 anos naquele estado. Não é assustador? Sim ou não? Então, assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Diga comigo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir. Quantos enfermos foram curados? Todos. E as pessoas, eu vou dar uma lista para você, uma lista delas. Pessoas encontram um propósito para as suas vidas seguindo Jesus. Então vamos lá, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse, venham comigo, e eu, olha a palavra, diga comigo, venham, diga venham, e eu os farei pescadores de gente. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, diga comigo, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Destino curado. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me. Diga comigo, siga-me. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você me siga. Homens que estavam frustrados, homens que encontraram o seu propósito no chamado de Jesus, no venha de Jesus. Encontraram o seu destino, encontraram o seu propósito, homens que se transformaram de homens comuns em homens poderosos. Mateus 9:9 diz, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou-se, diga comigo, e não houve insistência não, rápido. Jesus repreende a tempestade. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, diga comigo, dormia. Os discípulos foram, o que está escrito aí? Os discípulos foram acordá-lo. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Qual é a tempestade da sua vida? Qual é a tempestade que você foi surpreendido? Eu costumo dizer que eu particularmente, a Bíblia diz que Jesus dormia. Eu acho difícil ele estar dormindo. Por que que é muito difícil que ele estivesse dormindo? Expressa mais um estado de tranquilidade, de paz, de sossego, de um exemplo para nos dar em meio às tempestades. Porque como pode? O texto diz que o vento era forte e as ondas passavam sobre o barco e ele dormia na polpa do barco. Será que dormia mesmo? Ou será que estava ali em silêncio, só observando as atitudes, o comportamento e vendo a fé dos discípulos? Pense nisso. Mas de qualquer maneira, eles correram para acordá-lo, porque eles acharam que ia morrer. E ali o Senhor repreendeu a tempestade e eles seguiram em bonança. Bispo, o senhor está falando sobre tudo isso e minha vida? Vai pedir no Espírito Santo que te revele. Daqui a pouco eu falo da minha para você. Vai pedir no Espírito Santo que te revele. O que significa isso para você? Porque eu estou falando do primeiro passo da transformação da vida de uma pessoa. O primeiro, a cura de 2 endemoniados, os de Gadareno. Diz assim, quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos foram ao seu encontro, diga comigo, 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros.
eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha, você leu comigo no texto anterior que eles traziam os endemoniados. Muitos endemoniados foram trazidos até Jesus, foram levados até Jesus. E Jesus libertou todos. Agora, esses endemoniados, eles vieram até Jesus. Você sabe que eu sempre ensino a vocês que a ação demoníaca, ela tem várias formas. E uma das situações que chama atenção aqui, é que é possível que esses homens tivessem momentos de lucidez, assim como Saul tinha um tipo de possessão que eu chamo de possessão intermitente. Sabe como é que é possessão intermitente? Sabe? Sim ou não? O mal toma, ou o mal faz com que a pessoa, ele devasta a vida da pessoa, ele tira a lucidez da pessoa. Pode ser uma possessão que a pessoa perde a consciência, e pode ser uma ação movida pela ação do mal. Então Saul, ele ficava endemoniado, demônio entrava nele, ele ficava violento, queria matar, agredia, tentou matar Davi por várias vezes, mas quando Davi começava a louvar, ele saía, aí ele já caía a ficha, ele já se arrependia, dizia: me perdoa, eu nunca vou fazer isso com você, você é melhor do que eu. Daqui a pouco ele estava endemoniado de novo. Está entendendo? Esses dois endemoniados, se literalmente esses homens tivessem 100% fosse a ação do demônio na vida deles, dificilmente eles viriam até Jesus, porque eles saberiam que Jesus ia expulsá-los. Mas eles vieram e Jesus os libertou desse demônio que destruía a vida deles, tirou do seio familiar, e esses homens chegavam a habitar em sepulcros, ou seja, em cemitérios. Foram libertos. Por isso que eu digo, os seus momentos de lucidez, porque tem gente que não vive essa oscilação. Eu digo, quando você tem lucidez, sabe aquela coisa que a pessoa, aquele impulso que a pessoa diz: não, agora eu vou pegar firme, agora eu vou buscar Deus para valer. Mas busca para valer. Porque se tem uma ação do mal, é hora de buscar, e com intensidade, porque eu vou falar de 3 coisas aqui, são 3 passos, 3 etapas. Tem gente que não passa da primeira. Quero dizer a você que a grande maioria não passa da primeira. Já tem um número muito grande que não responde nem a primeira, quanto mais ir para a segunda, pior ainda na terceira, aí é a minoria. Então, Jesus cura um paralítico, mais um paralítico. Vieram alguns homens, diga comigo, trazendo-lhe um paralítico carregado por... Nós falamos sobre isso, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé, diga comigo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Nós falamos sobre isso na segunda-feira, sobre o espírito da ousadia. Quando você se recusa a ser dominado pelas circunstâncias, nós falamos e usamos um termo poderoso, que é: faça um buraco nas circunstâncias, faça um buraco nos obstáculos. Isso é um espírito de fé, isso é um espírito de ousadia. Esse paralítico, unido com as pessoas certas, 4 pessoas no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito, se uniram a este homem e tiveram uma atitude incrível. Como o lugar onde Jesus estava lotado, não tinha lugar, não tinha por onde esses homens chegarem até Jesus.
Eles se recusaram a voltar para trás da mesma forma. Eles se recusaram a usar aquelas colocações que são as desculpas de muitos. Nós tentamos, estava cheio demais. Nós fizemos a nossa parte, mas não deu. Não, eles foram além. Eles fizeram um buraco no telhado. E nós falamos, querido, se você quer viver, não simplesmente não diga, eu tentei, eu me esforcei. Faça um buraco nas circunstâncias, faça um buraco nos obstáculos, passe por cima das dificuldades, porque Jesus, o texto que você leu comigo está assim, vendo a fé que eles tinham, não é ouvindo. Diga comigo a palavra vendo, a fé que eles tinham. Não foi ouvindo. E como é que você vê a fé? Pela atitude, pela ação. Jesus viu a fé. Então aquele homem que com certeza já estava cansado de viver carregado. Aquele homem que já estava cansado de ser um peso na vida de outras pessoas. Aquele homem que estava cansado de não ter autonomia. Não ter autonomia para fazer o que quisesse. Esse homem alcançou pela atitude de fé. Foi até Jesus. Não quero que você se foque nos milagres. Os milagres é só consequência do vinde. Os milagres são só consequência do venha. E todos eles foram. E não chegaram ali, chegaram com uma fé ousada. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Chegou aonde? Quer dizer, ele foi até onde Jesus estava. Ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha, diga comigo a palavra, acaba de morrer. Mas tem uma coisa linda aqui. Como é que esse homem chega e diz, minha filha acaba de morrer, vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Tinha uma fé ousada aqui? Sim ou não? Ele está dizendo, eu não creio que aí está o fim. Eu não creio que esse é o fim. Eu não creio que essa situação é definitiva. Eu não creio. Venha e coloque as mãos sobre ela e ela viverá. Aquilo que está morto vai ressuscitar. E foi o que aconteceu. Ele teve a sua filha de volta. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Todas essas pessoas atenderam o venha, o vinde. Todas essas pessoas, de acordo com a sua necessidade e de acordo com as suas ações, elas alcançaram o seu milagre. Aonde há uma necessidade, diga comigo, aonde há uma necessidade e uma ação de fé, diga, há um milagre. Ele tira o fardo de 12 anos da mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Diga comigo, chegou. Ela foi até ele. Chegou por detrás dele e tocou na borda de seu manto. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou. Então pense comigo, 12 anos sofrendo com uma hemorragia, 12 anos considerada impura, 12 anos pulando de especialista em especialista, 12 anos indo de médicos em médicos, gastando tudo que tinha, 12 anos, cada ano mais pobre e cada ano mais enferma, cada ano mais pobre e cada ano mais enferma. Depois de 12 anos, essa mulher teve a ousadia, a fé, foi até Jesus e tocou com tamanha fé em Jesus, que no meio de uma multidão essa mulher arrancou virtude de Jesus e o sofrimento, diga comigo, o sofrimento de 12 anos chegou ao fim.
Tem sentido isso para você? Quantos anos faz que você sofre? A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos. O que está escrito aqui? Saindo Jesus dali, 2 cegos clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, porque Jesus não respondeu a eles. Mas eles seguiram. Eles não pararam. E foi até a casa onde Jesus entrou. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a cegueira acabou. A dor acabou. O sofrimento acabou. A dor acabou. A realidade foi mudada. Enquanto ele se retirava, foi levado a Jesus um homem endemoniado, diga comigo, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Nós poderíamos ir longe aqui, não estou te contando história, estou te mostrando que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão carregando cargas pesadas demais, e eu vos darei descanso. Todos esses que creram e vieram. Eu poderia dar dezenas de outros exemplos, nós íamos longe aqui. A multidão que viveu, diga comigo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que comeram daquele milagre, além dos demais milagres que receberam, eles vieram até Jesus e passaram 3 dias sem arredar o pé. 3 dias sem se preocupar com o que ia comer, beber, com banho, porque tamanha sede, tamanha fome. 3 dias. E porque não arredaram o pé, não saíram da posição, eles viveram o maior milagre da vida deles. Eu poderia dizer a você que o jovem que estava ali, que trouxe a Jesus 5 pães e 2 peixes, que o Senhor multiplicou, alimentou a multidão, e sobrou 12 cestos cheios. Eles viveram milagres extraordinários, porque eles vieram. Eu poderia dizer a você, apresentar a você Marta e Maria, que tiveram seu irmão Lázaro de volta. Lázaro que morreu e já estava morto há 4 dias. E elas correram até Jesus. E Jesus veio e ressuscitou Lázaro, trouxe de volta aquilo que ela havia de tão importante que elas haviam perdido na sua vida. O Senhor restaurou, restituiu. Eu poderia dizer a você que Zaqueu, um homem rico, mas frustrado, um homem que correu para ver Jesus passar e subiu em uma árvore, só para ver Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e disse: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na sua casa. E aquele homem se converteu, teve sua vida transformada. E para Zaqueu o Senhor disse: houve salvação nessa casa. Nós poderíamos ir longe falando de exemplos de pessoas que vieram e tiveram suas vidas transformadas. Diga comigo mais uma vez: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu darei descanso. Qual é a sua carga pesada? Qual é a sua carga pesada?
Todos, todos. Jesus disse: aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma, eu os rejeitarei. Nenhum, com coração sincero, com a verdade. Agora, nós não estamos falando de um milagre, nós estamos falando de uma transformação. Qual é o segundo passo para a transformação da vida de uma pessoa? Então, diga comigo, o primeiro é o venha, diga é o vinde. E o segundo, ficai e permanecer. São as duas palavras. Ficai, permanecer. Você sabe que a Bíblia diz o seguinte, olha aqui, ó. Eis que envio sobre vocês, a promessa de meu Pai. Diga comigo a palavra permaneçam. Eu sempre digo que talvez um dos versículos mais poderosos da Bíblia é João 15:7. Ele é muito claro, ele dispensa qualquer explicação. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Se eu mudar a tradução diz, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem, e lhes será feito. A palavra é permaneça. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês, diga comigo, receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que acontece? O texto diz que todas essas pessoas, olha o que diz, ó, todos estes permaneceram unânimes em orações e súplicas. Com mulheres, Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, os discípulos, diga comigo, permaneceram, orando e buscando o revestimento de poder. Porque o que acontece na vida de uma pessoa? Uma pessoa, quando ela responde, quando ela atende o vinde, ela vem, ela tem a sua cura, ela tem a sua transformação, a libertação de um mal, de um problema, de uma enfermidade, de uma maldição, de uma influência, ela é liberta. Começa a acontecer a mudança na vida dela. Quando ela permanece, então, o que acontece? Ela recebe, permanece, mas não de qualquer maneira, dessa forma, ela recebe, diga comigo, o revestimento de poder. Você recebeu o revestimento de poder, querido? Acabou. Acabou. Eu me recordo que no meu fundo de poço, diga comigo, fundo de poço. Eu no meu fundo de poço, arrebentado, destruído, no fundo do poço, com a vida destruída, já vindo de um histórico de tantas situações, já vindo de toda a dor da falência do pai, do fim do casamento dos pais, de uma miséria, uma vida miserável, fugindo de problemas. Quando eu começo a minha caminhada, eu percebo a mesma situação e a mesma realidade de inconstância, de vergonha, de humilhação, de fracasso, de derrota acontecendo na minha vida. Mas eu sempre faço isso com lucidez, né? Porque ninguém gosta de ouvir essa palavra, mas é uma palavra que eu gosto de falar e eu acho que você deveria colocar muito foco nessa palavra. Diga comigo, inconstante. Uma pessoa inconstante,
na fé é uma pessoa inconstante na vida. Uma pessoa inconstante espiritualmente é uma pessoa que não terá uma vida estável jamais. Porque a estabilidade da vida está na estabilidade da fé. Quando você tem uma fé estável, você vai ter uma vida estável. Quando você tem uma fé em ascensão, você terá uma vida em ascensão. E eu me lembro, falando dessas atuações, eu me lembro que um dia, depois de tanto lutar, tanto tentar, e esforçar tanto para sair do fundo do poço, então me caiu a ficha em muitas coisas. Mas eu me lembro de uma palavra bastante interessante. Quando caiu a minha ficha, e sempre que eu falo que a mudança da minha vida aconteceu numa entrega que eu fiz, e não que eu esperasse mais mudança, porque naquele momento eu não esperava mudança. Mas eu caí a ficha. Eu caí a ficha acerca da minha condição espiritual e que a única coisa que faltava o diabo destruir era a minha própria vida. E isso que ele já tinha tentado várias vezes. Eu sou vítima de vários acidentes, eu sou vítima de várias mortes ao meu redor. Eu posso dar um número bastante grande de pessoas que morreram perto de mim. Então, eu com certeza, todas aquelas situações das pessoas que morreram, de eu estar no carro, de eu estar no veículo, de eu estar junto, e todas as vezes eu fui guardado, livrado, e fruto, com certeza, das orações da minha mãe nesse momento. Então, eu vinha de uma trajetória de fracassos, de destruições, de devastações. E aí, um dia cai minha ficha. E eu me lembro até das palavras que eu usei. Eu me lembro, não vou contar uma que vocês já ouviram, que é a minha entrega ao Senhor Jesus. Mas eu me lembro de umas palavras que eu usei e eu disse assim quando minha ficha caiu. Eu falei: diabo, você perdeu. Na minha vida você perdeu. Independente do que aconteça, você perdeu. Por quê? Porque eu disse assim, que eu já tinha entendido que só a tentativa agora é da minha alma, tirar a minha vida. E eu disse: você perdeu, porque a partir de hoje você não toca na minha vida mais. Porque essa vida que você vem lutando para tirar há muito tempo, eu estou entregando ela a Jesus. Acabou. A partir de hoje, a minha vida, se eu morrer hoje, a minha alma você não toca. Você pode ter me envergonhado, você pode ter devastado com a minha vida, você pode ter conseguido ter muito êxito, ter tido muito êxito em muitas áreas da minha vida, mas você perdeu, porque na minha alma você não toca. A minha alma eu estou entregando a Jesus. Corpo, alma e espírito. Talvez seja uma das orações mais conscientes que eu fiz. O senhor não era evangélico? Não, eu era um religioso. Eu era um esquenta-banco. Eu era um questionador, um murmurador. Eu era um mero religioso. Mas foi a primeira vez que eu fiz com consciência. E quando eu fiz, eu estava lúcido. Olha como eu disse: de qualquer maneira você perdeu. Porque o que eu estava dizendo? Se minha vida vai mudar ou não vai, você perdeu, porque nessa alma você não toca, ela é de Jesus. Ó, dançou. E entreguei. Eu tenho a plena convicção que isso foi a mudança. Porque na sequência eu fiz a minha oração a Jesus. Eu fiz a minha oração e disse a Jesus: Senhor, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas uma coisa eu estou fazendo aqui hoje.
eu estou me entregando ao Senhor e a partir de hoje aconteça o que acontecer, eu serei fiel ao Senhor e eu vou segui-lo até os últimos dias da minha vida. Ainda que eu parta amanhã, eu parto vitorioso daqui, porque eu parto salvo. Virou. Eu imagino que o diabo deve estar dando um grito. Não! E agora perdeu, já foi. Porque eu entendi, a Bíblia diz assim, diga comigo, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. E ali estava acontecendo o meu nascimento. Ali estava acontecendo. Até então eu era só um religioso. Só um religioso. Sentava, queria escutar as coisas que agradavam os meus ouvidos na igreja. Eu só tinha um alvo na igreja, que Deus me abençoasse financeiramente, mas nada, esse era o alvo. Mas ali já não era mais, acabou. Ali já era uma entrega. Ali já era a minha alma sendo entregue a Jesus. Bispo, o senhor não esperava uma mudança? Sinceramente, naquele momento eu estava cansado. Porque eu já tinha lutado bastante na força do meu braço. Bastante. E o texto diz assim, ó. Diariamente perseveravam, diga comigo. Diariamente perseveravam. Que palavra está ali? Aonde? Aonde? Diariamente aonde? Não, vamos lá em voz alta. Diga comigo. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como é que diz nessa tradução. Todos os dias, diga comigo, e todos os dias, diga acrescentava o Senhor, diga a igreja, aqueles que se havia de salvar. Perseverando unânimes. Então, antes de receberem o poder para cumprir com o propósito que Deus tinha com eles, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, estavam se preparando, mostrando os frutos. Porque tem uma coisa linda, querido. Deixa eu dizer uma coisa poderosa para você. Quando você vence, você se torna uma autoridade para falar. Quando você vence, não adianta ninguém querer discutir Bíblia com você. Sabe por que não adianta? Você é a Bíblia. Você é o que está escrito. Então as pessoas, elas podem dizer, eu não acredito no que está escrito. Tudo bem, você tem a liberdade, só que uma coisa você não tem como questionar e argumentar. Você não tem como questionar a minha vida. O que aconteceu na minha vida, a mudança, a transformação, o milagre, a cura do destino, a alteração do meu futuro. Você não tem como questionar o que aconteceu na minha Bíblia, ou na minha vida, desculpa, porque eu sou a Bíblia. Eu sou simplesmente o que está escrito aqui, aconteceu aqui. Então você pode duvidar daqui, mas você não tem como duvidar do que aconteceu na minha vida. Eu era um derrotado, eu era um destruído, eu estava desenganado, eu era um enfermo, eu estava em maldição, eu estava no fundo do poço, e quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus me tirou de lá, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me levantou, Jesus me prosperou, Jesus curou o meu destino. Então, a autoridade, a maior autoridade sobre a minha vida sou eu. Então você não tem como questionar. E eu sou simplesmente, você crê no que eu estou te falando? Eu sou a Bíblia falando. Por isso que eu peço a você, por favor, nós corremos o risco de ser agressivo
Mas, querido, busca no lugar certo. Coloca o teu foco no lugar certo. Paga o preço que tem que pagar para não pagar o preço errado. Se entrega de corpo e alma para não viver nas mãos dos outros. Não tem milagre que Ele não possa operar, não tem transformação que Ele não possa realizar. Agora tem orações que é só você. Senhor, muda a minha mente. Senhor, me ajuda a expandir a minha mente, me ajuda a entender. Senhor, troca o meu coração. Senhor, eu não aceito, Senhor, ser um incrédulo. Eu não aceito, meu Deus, viver essa vida desgraçada, derrotada, miserável, servindo a um Deus tão grande. Eu não aceito. Sai das mãos dos homens, vai para as mãos de Deus. Dá um chacoalho em você, paga o preço certo. O primeiro é o quê? Qual é o primeiro? Esse é o primeiro passo, é o vinde. E o segundo? Muitos não passam desse. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Filho, diabo, você perdeu. Sinto muito te dizer, mas você perdeu. Nessa vida você não toca mais. Esse aqui não é mais peteca nas suas mãos. Você perdeu. Quando a gente passa a viver por fé, é a melhor coisa que existe. É por isso que eu estou dizendo a você, já estou combatendo aqui. Eu não sei se é bem assim, então não responda. Responda, é você, por isso que você tem que vencer. Você só vai ser uma autoridade quando isso entrar dentro de você, você começar a viver e os resultados acontecerem. Mas como é que isso acontece? Foi fácil para a mulher do fluxo de sangue, tendo uma multidão? E essa mulher saiu com tamanha determinação, ela disse assim, não importa quantos tem aqui, não importa a multidão que está aqui ao redor de Jesus, eu vou tocar nele e eu vou sair com o meu milagre. Esses 12 anos de sofrimento vai chegar ao fim. Será que foi fácil o paralítico carregado por 4? Será que foi fácil? Chega, lotado. Espera aí, nós não vamos voltar. Nós viemos aqui com um propósito e nós não vamos voltar. Nós vamos fazer um buraco no telhado, um buraco no obstáculo, um buraco na circunstância, mas do jeito que está nós não vamos ficar. Não foi fácil. Foram atitudes ousadas, atitudes corajosas. As mãos do Senhor, a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Qual é o terceiro passo? Esse é o segundo. O segundo é o permanecer. São 3. É o vinde, permaneçam e ide. E disse-lhe Jesus, diga comigo, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Espera aí. Depois de tudo que Jesus fez, quando nós respondemos ao vinde, quando nós permanecemos, quando nós recebemos o revestimento de poder, que o Espírito Santo sela, todos nós estamos prontos para o ide.
cada um de uma forma. Porque o que eu acabei de dizer agora é o seu id. O seu testemunho de vida é o seu id. A sua história com Jesus é o seu id. Porque muitas pessoas podem não crer na Bíblia, mas ela crê na tua história. Ela olha para a tua história e ela acredita, porque muitos conheceram você. Muitos viram o teu fundo de poço. Muitos viram a destruição da sua vida. E quando você compartilha com as pessoas, quando você se torna uma testemunha, eu não creio nesse Jesus, desculpa, mas eu sou uma testemunha dele. Está entendendo? Eu não creio nessa história de Jesus, desculpa querido, desculpa. Só quero te dizer uma coisa, eu sou uma testemunha dele. Eu sou uma testemunha que ele cura, liberta, prospera, transforma. Eu sou uma testemunha de que ele está vivo, porque eu estava morto e ele me salvou. Eu sou uma testemunha. Eu sou testemunha que a minha vida estava destruída e ele restaurou. Eu sou uma testemunha. Quantos de vocês hoje são como cego, não conseguem ver nada, não enxergam uma saída, não enxergam um horizonte, não enxergam um futuro? Quantos se encontram como paralítico, não consegue sair do lugar? Quantos que se encontram como mudo, que nem abrir a boca para fazer uma oração consegue? Está mudo, é um espírito de mudez. Quantos que se encontram como surdo, que não consegue ouvir? Quantos que se encontram mortos espiritualmente? Quantos de vocês estão carregando uma carga pesada demais? Cargas pesadas. Quantos de vocês estão cansados? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Ele disse: venham a mim todos que lutam e que carregam um peso grande demais. Eu lhe darei descanso. Essas 3 etapas, esses 3 passos, revela a necessidade da obediência a cada um ao chamado. Quando o Senhor disser vinde, como Mateus 11, 28, você atende o chamado. Nós devemos atender rapidamente. Quando Ele disser ficai, permanecer, permaneça. Como diz Lucas 24, você, rapidamente. Não, eu não vim para passar, eu vim para ficar. Eu vim para permanecer. Quero fazer parte desse grupo que está em Jesus e a palavra está em mim. Quando Ele disser ide, como diz Marcos 16, 15, devemos prontamente obedecer, porque nós somos testemunhas dele. Tenha a sua vida transformada. Tenha o seu destino curado. Deus tem um propósito poderoso com a sua vida. Só que está na hora de tomar uma decisão de verdade.
Muitos estão vivendo, carregando uma carga que cada dia, cada semana, cada mês ela fica mais pesada. Pesada demais. Sejam meus seguidores, aprendam comigo. É uma decisão e uma oportunidade que você tem hoje. Hoje de virar a chave. Hoje você tem a oportunidade, vou falar aqui, como eu disse a semana passada. Preste atenção. Só tem uma chance. Só tem uma chance para mudar a tua história. Para definir o teu futuro. Para botar um ponto final na sua dor e tua vida ter propósito, ter sentido. E no final de tudo, você alcançar a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. É fazer essa entrega. O dia que eu fiz a minha entrega, eu respondi o vinde, eu permaneci, e hoje eu já estou no ID. Hoje eu já estou aqui no ID. Cumprindo com todas as etapas da transformação da vida de uma pessoa. Eu quero orar por você, eu não vou fazer nenhuma oração de libertação hoje. Mas eu quero te dar a oportunidade de você fazer a mesma coisa que eu fiz. E a minha história mudou. A minha vida foi transformada. Você pode passar muitos anos dentro da igreja, você gostar da igreja, você gostar de mim, você gostar da palavra que eu trago no altar, e você continuar vivendo uma vida derrotada. Você pode. Porque até hoje não entrou de verdade. Você não fez aquela entrega de verdade. A gente precisa ter cuidado porque nós podemos alimentar muitos sentimentos, como a mensagem de quarta-feira. Você pode ser uma pessoa que a culpa é o que dirige a sua vida. Você pode ser uma pessoa que a amargura que dirige a tua vida, o rancor. Você pode ser uma pessoa que o materialismo dirige a sua vida, a necessidade de aprovação é o que dirige a sua vida. E tudo que dirige a sua vida é errado, não vai te levar a lugar nenhum. Quando deveria ser Cristo, através do Espírito Santo, dirigindo a tua vida. O que não pode acontecer é você está ali com o paralítico do tanque de Betesda, tem 5 entradas, 5 oportunidades, o anjo está movendo as águas continuamente, tem gente sendo abençoada continuamente. É o lugar da misericórdia, a casa da misericórdia, do lugar do derramamento, que é o que chamava Betesda, e nada acontecer na sua vida. Aí isso é trágico. Isso é trágico.
Mas você pode tomar uma decisão de verdade. Chega, não vou carregar mais isso. Eu quero uma mudança definitiva na minha vida. O diabo não vai continuar brincando comigo, estragando. É triste a gente querer mais a mudança da vida de uma pessoa do que ela mesma. Não é verdade? Poxa vida. Às vezes a gente almeja tanto. Quer ver? Porque quando eu falo com vocês, acabei de dizer, não vou entrar nesse assunto de novo. Eu conheço de perto a dor. Eu conheço a destruição de perto. Financeiro, familiar. Miséria, escassez, vergonha, humilhação. Eu conheço a devastação de um lar, de uma família. Eu sei o que é ter medo do futuro. Eu sei o que é você achar que não tem futuro. Eu sei o que é você olhar e falar assim, o que vai ser do meu futuro? Eu não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Então quando eu falo sentindo o que muitos sentem, porque eu senti. Eu sei o que você se sentir impotente diante das circunstâncias. Mas você pode mudar isso. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz e dizer, acabou, diabo. Você perdeu. Você perdeu. Olha, por um determinado motivo, teve uma noite que foi a última noite do choro. Teve um dia que foi o último dia do choro. Teve um dia que a chave virou. A mudança começou a acontecer. Você pode hoje, receba bem o que eu vou falar com você. Receba bem o que eu vou falar com você. Você pode hoje ser aquele cego que não enxerga nada, não sabe nem para onde vai. Você pode ser hoje aquele paralítico que não consegue sair do lugar e que depende dos outros para te carregar. Você está dependendo de gente para te carregar. Talvez umas 4 pessoas para te carregar, ou mais. Você pode ser aquele que o mal entrou. Aquelas pessoas que o mal entrou na vida delas, devastou, tirou da família, tirou a família delas, fazia com que eles estivessem numa situação lamentável. Chegou ao ponto de habitar em sepulcros. Mas você pode mudar isso hoje. Você pode dizer, Senhor, chega. Chega, 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 chega. Você pode ser a mulher do fluxo de sangue. Já foi em tantos especialistas, tantos médicos, nada resolve. Nada. Você pode ser o Zaqueu, que tem até uma certa condição financeira, mas você está infeliz, frustrado, e você nem certeza da sua salvação você tem. Que se Jesus voltar hoje, você sabe que você não vai ouvir essa palavra dizendo para você, hoje entrou salvação nessa casa. E você pode chegar aqui hoje e dizer ao Senhor, Senhor, eu estou cansado.
eu estou cansado, eu tenho carregado cargas pesadas demais. E o Senhor disse: venha a mim. Venham a mim todos vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Todos que eu citei aqui, todos que vieram, foram curados, libertos. Então eu quero que você agora, com a sinceridade do seu coração, você rasga o seu coração aqui diante de Deus, e você fala da tua realidade, você fala da tua dor. Qual é a carga que está sobre você? Qual é o peso que você tem carregado? Qual é a dor que você tem carregado? Qual é? A carga está pesada, fala para Ele. Diga: Senhor, eu tenho carregado uma carga pesada demais. E o Senhor disse que me dará descanso. Chega! Chega, Senhor. Senhor, eu me sinto como aquele paralítico carregado. Senhor, eu me sinto como cego. Senhor, eu me sinto com a minha vida destruída. Eu não sei como você se sente, mas fala a Ele. Diga: eu creio na Tua palavra, meu Pai. E você vai poder sair daqui hoje dizendo: você vai poder sair daqui hoje dizendo: diabo, você perdeu na minha vida, você não toca mais, você perdeu. Diga a Deus aqui hoje: Senhor, eu quero entregar a minha vida de verdade ao Senhor. Eu quero me entregar de corpo, alma, espírito ao Senhor. Eu quero fazer uma entrega de verdade. Querido, quando eu fiz a minha entrega, eu era chamado evangélico. Eu me intitulava cristão. Mas eu não passava de um mero esquenta-banco na igreja. Eu não passava de um mero religioso. E eu nunca havia feito com consciência, com lucidez, aquela oração lúcida, entrega de corpo, alma e espírito, sabendo o que eu estava fazendo de verdade, com o coração, que Deus olhou para o meu coração, e certamente Ele disse: pronto, agora você chegou, agora eu posso virar. E tudo mudou. A frustração foi embora, o fracasso foi embora, a miséria foi embora, a vergonha foi embora. Você pode fazer isso hoje. E você pode dizer: Senhor, abra minha mente para eu entender tudo que eu não tenho entendido. Abra o meu entendimento. Você não sabe? Diga a Ele, diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui despido, eu estou aqui de coração rasgado, eu estou aqui, meu Pai. Essa é uma oração. Fala, acha que o teu coração, acha que o teu coração. Eu quero me entregar de verdade, Senhor. Eu quero que o Senhor tome essa carga pesada. Eu quero, Senhor, tirar de cima de mim. A Bíblia diz que Ele dará descanso. Ele dará descanso a você. Você pode fazer isso hoje. Eu estou cansado, está pesado demais, eu não aceito mais, Senhor. Conhecendo um Deus tão grande, servindo a um Deus tão grande, eu não aceito mais, Senhor, porque eu sei que basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra, com uma palavra, o mal saiu, os demônios foram embora, com uma palavra quer liberar, e Ele dizer: sai, o mal vai sair, a dor vai sair, a enfermidade vai sair, o problema vai sair. Uma palavra.
Uma palavra. Uma palavra. Então fala. Fala, Senhor, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje para me entregar. Eu venho, eu atendo, venha do Senhor. Eu atendo, venha, Senhor. Eu estou aqui. Eu atendo, vinde. Tira esse peso, tira essa carga. Tira, Senhor. Eu oro por ela, meu Deus. Eu oro hoje, Senhor. Eu oro hoje por ela. Arranca esse peso. Arranca essa carga, arranca, meu Pai. Eu não sei qual é a dor dela, eu não sei qual é o mal, eu não sei qual é a influência, eu não sei qual é a carga pesada que ela tem carregado, Senhor. Eu não sei, mas eu ordeno hoje que essa carga saia, eu ordeno hoje que esse peso saia, eu ordeno hoje que esse mal, que essa maldição saia da vida dela. Eu ordeno hoje que aquele que a vida não anda, a partir de hoje vai andar. Aquele que não tem paz e alegria, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno tudo que tira paz, tudo que rouba alegria, em nome de Jesus. A enfermidade que há no corpo dela, a doença, a tristeza, a depressão, a miséria, eu ordeno em nome de Jesus que saia, saia e saia, em nome de Jesus. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra. 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 Abre teu coração. Abre teu coração. Abre o teu coração. Eu disse ao Senhor: primeiro, eu pude dizer ao diabo: diabo, você perdeu. Na minha vida você perdeu, acabou. Na minha vida acabou, você perdeu, acabou. Porque na minha vida você não toca, na minha alma você não toca. Porque eu estou entregando a minha vida, corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Mas estou entregando de verdade. Não para ser um evangélico, não para ser um religioso, mas para ser um nascido de novo, uma nova criatura. Você pode fazer isso hoje. E você ser aquele que veio, aquele que permanece, aquele que recebe o revestimento de poder. Porque quando o revestimento de poder acontece, acabou. Aí definitivamente o mal perdeu. Olha para a oração dela, Senhor. Olha para a oração dela. Olha para a oração dela, Senhor. Numa noite, eu fiz essa oração. A partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu peço que aconteça o mesmo aqui hoje, Senhor. Chama. Ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela vai. Qual é a ferida que estava aí, que a partir de hoje não vai estar mais? Ele está curando a tua ferida. Ele está curando a tua dor. Ele está curando a tua alma. Ele está curando você dessa enfermidade. Ele está curando você da depressão. Ele está curando você dos traumas, dos complexos. Ele está curando você. Seja livre. Seja livre. Ele está curando você do medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa. Não precisa. Seja curado. Seja curado. Seja. É a noite. É a noite do descanso.
Você vai ver que a partir de hoje, Ele vai te dar descanso. Ele vai dar descanso para a tua alma. Ele vai te dar descanso interior. E mudanças vão acontecer fora. Mudanças vão acontecer. Viu? Mudanças vão acontecer. Tome decisões aqui hoje, porque mudanças vão acontecer. Viradas vão acontecer. Aleluia. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba o amor do Senhor. Essa noite, ela é para você. Receba. 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 Não abra os seus olhos. Quem está de joelhos, se quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser permanecer, pode permanecer também, não tem problema. Essa noite é para virar a tua vida. É para ser a noite que a partir de hoje você tem descanso. Descanso. Descanso na tua alma. A partir de hoje, Ele tira essa carga pesada. Ele tira esse fardo pesado. A Bíblia diz que o dele é suave, é leve. Sinta o amor dele. É o cuidado dele. Deixa o Espírito Santo entrar. O revestimento do Espírito Santo é revestimento de poder. Você se torna uma pessoa poderosa. É o vinde, é o permaneça e o ide. O ide, só o teu testemunho, a tua história vai edificar tanta gente. Quando alguém disser para você, eu não acredito nesse negócio de Bíblia, então tudo bem, só acredite na minha história. Eu sou a Bíblia. Eu sou o resultado da Bíblia. Eu sou o resultado de quem crê na Bíblia. Eu sou o resultado de quem vive a Bíblia. Eu sou o resultado, eu sou a Bíblia aberta. Eu sou o resultado da palavra de Deus. Que coisa linda. Você pode não acreditar na Bíblia, mas você vai ter que reconhecer que Ele mudou a minha vida, que Ele curou o meu destino, que Ele me deu um futuro, que Ele me levantou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me prosperou. Eu sou a Bíblia. Diga, você tem coragem para fazer como eu fiz? Você tem coragem para dizer assim, diabo, você perdeu? Fala com coragem e com ousadia, diga, na minha vida você perdeu. Fala com ousadia, diabo, você perdeu. Na minha vida você perdeu. Porque a minha vida pertence ao Senhor Jesus. E hoje, mais uma vez, eu confirmo isso. Eu me entrego.
corpo, alma e espírito ao meu Senhor. Diga: o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga: Ele não é simplesmente o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. A minha vida a Ele pertence. E está escrito que aquele que é nascido de Deus, o mal não toca. Na minha vida você perdeu. Eu começo uma nova história a partir desta noite. A partir de hoje, fica aqui hoje o fardo pesado, a carga pesada. A partir de hoje, essa carga, o Senhor Jesus tira. E o fardo dele é suave, é leve. Sinta-se leve. Já começa aí já. Sinta-se. Sinta-se. Sinta-se leve. O peso já começa a ser tirado de você aqui hoje. Já agora. 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 Você já sai daqui hoje, já com a sensação de leveza. Que esse peso, esse fardo, essa carga pesada, Ele tira de você. Agora permaneça. Que é o segundo passo, é permanecer. E que a cada dia a palavra esteja mais em você. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. E aí você vai para o terceiro passo, que aí cumpre com o teu propósito. É o ID. Porque a tua história, você é uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha. As pessoas podem até ter dificuldade de crer na Bíblia, mas a sua história vai ajudá-las a crer no Deus da Bíblia, porque você é testemunha dele. Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua vida, Ele curou o teu destino. Diga: obrigado, Senhor, por esta noite. Diga: eu te amo, Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Muito obrigado por esta noite. Para Jesus, dê uma salva de palmas.